Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Psique, esse espaço virtual da AMPIC, Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, um lugar onde vocês vão encontrar conteúdos informativos e educativos sobre a psicanálise e a visão da psicanálise sobre o mundo contemporâneo e as relações contemporâneas. O nosso tema de hoje será o racismo no Brasil. E é muito importante que a gente fale que esse tema não foi escolhido porque ele está em alta, mas porque também nós consideramos uma obrigação social e moral falar sobre isso nos diversos lugares que nós ocupamos. Inclusive, esses lugares é uma das questões que nós vamos trazer hoje e sobre o nosso papel nisso tudo. Então, para começar, eu quero abrir com a pergunta que é muito polêmica no nosso país. Enfim, existe racismo no Brasil? De fato existe, e um dado que me parece muito curioso e importante de se observar, que a grande questão do racismo no Brasil é que, de diversas formas que a gente vai falar ao longo aqui da nossa conversa, negá-lo se tornou, e fazer com que ele pareça, né, um crime perfeito, se tornou o grande aliado, né? Porque o racismo do Brasil é um crime perfeito, né? Mesmo legalmente fica difícil se registrar, então as pessoas às vezes enchem a boca para dizer, nossa, o Brasil tem uma lei, né? O racismo é um crime inafiançável, mas a gente tem uma série de entraves no registro, no relato, que faça com que num país como o Brasil não tem nenhum racista preso. Não tem ninguém preso por racismo. Tem no máximo fazendo algum tipo de serviço comunitário, comprando cesta básica. Então existe sim, e ele é bastante perverso e ele é estrutural, né? E isso está muito mais recente, essa discussão, né? Esse conceito do racismo estrutural, ele tem sido mais explorado em muitos níveis, mas ele é muito, e teve outros nomes, né? E foi analisado de outras maneiras por outros pensadores ao longo do século XX, né? A sociologia brasileira, a sociologia brasileira, na verdade, ela é fundada pensando relações raciais, pensando racismo, né? As ciências humanas no Brasil se funda pensando as nossas relações étnico-raciais, e de outras maneiras já vem trazendo reflexões que resultam nesse conceito que a gente vê hoje sendo muito mais divulgado e explorado, que é a ideia do racismo estrutural, que está tão imbricado nas relações e nas instituições que já não dá mais para falar de racismo sem falar de uma mudança que é muito mais profunda na nossa sociedade do que só comportamental, né? Racismo não é xingamento e racismo não é só apelido, né? O racismo não cabe na discussão sobre bullying, por exemplo, porque é algo que está muito além daquilo que se pode verbalizar ou de uma escolha pessoal em ter ou não uma pessoa negra em determinado espaço, né? É muito mais profundo do que isso. Daí ser uma existência tão persistente, tão recorrente, tão estruturante de todas as nossas relações. Acredito que trabalhar e falar a respeito do racismo, melhor dizendo, né? Não trabalhar, mas falar a respeito do racismo é uma questão que deve ser abordada de maneira contínua. Acredito que a grande dificuldade em se abordar o racismo, e isso é muito pouco visto dentro da própria educação brasileira. Recentemente nós tivemos, isso 20 anos para cá, no máximo, né? Até menos do que isso, a necessidade de fazer uma releitura sobre a historiografia africana e o entendimento do que a condição dos afrodescendentes na América. Está sendo feito um estudo muito recente sobre isso. A gente parar para pensar, a questão de segregação no Brasil, ela deixa de existir há o quê? 2 séculos, né? É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Então, é assustador o quanto que nós lidamos de uma maneira tão sem responsabilidade com uma situação que é histórica e, ao mesmo tempo, nos traz uma observação sobre nós mesmos enquanto sociedade, do qual o racismo, diríamos, o brasileiro não é, porque é um povo muito tranquilo, um povo muito amável, e como o brasileiro ama muito, não cabe espaço para esse tipo de conduta. Mas
é visível, é perceptível. E é a pior maneira, acredito eu, de manifestação do racismo. Por quê? Porque não se trata disso de maneira aberta. Não se trata disso como se deveria ser tratado, né? E a condição do racismo, ela rompe barreiras, acredito eu, muito mais do que históricas, até barreiras que, acredito eu, no aspecto cultural, ela engendra uma série de ações e de falas e de comportamentos que mascaram e tentam, né, diluir esse racismo, essa ideia, tentam diluí-la em vários outros tipos de exemplo que vão deslegitimar, vão tirar a autoridade de uma questão tão importante, tão séria que nós temos que enfrentar hoje. Eu nasci em 1965, em Belo Horizonte. E na minha família frequentava-se gente. E era gente para tudo quanto é lado. Em 1970, eu vim para o interior. E até então, eu sempre tinha contato com todo tipo de gente. E isso para mim era natural. E eu fui estudar numa escola onde, muito pequenininha, tinha que colorir. E eu nunca vou esquecer, na hora que estava colorindo um bonequinho, aí eu falei, mas que cor que vai colorir esse bonequinho? Ah, pega a cor de pele. E eu lembro que eu perguntei para a professora, que cor de pele? Ela falou assim, a cor da sua pele. Aí eu peguei o vermelho, porque eu ficava muito vermelhinha. E eu lembro o quanto que ela ficou brava comigo. E ela falou assim, a cor do teu lápis é essa. Então, aí foi a primeira vez que eu tive o contato do que era um preconceito. E interessante, aí durante muito tempo, eu ficava pensando muito nessa questão de lugar de fala. Porque eu falava assim, poxa, eu tenho que falar, eu tenho que estar junto, são meus, é a minha gente, é meu povo. E aí, conversando com o Rafael, sociólogo, e lendo um livro da Djamila Ribeiro, eu entendi, sabe? E assim, tem uma frase dela que eu até gostaria de colocar para vocês, que é uma frase que eu acho assim extremamente importante, sabe? É a seguinte: o não ouvir é a tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável daquele que se intitula poder falar sobre os outros, enquanto esses outros permanecem silenciados. Da Djamila Ribeiro. Então, eu acho que está na hora da gente ouvir e entender qual é a melhor maneira, o que a gente pode fazer para ajudar diante de uma realidade que eu discordo, eu não acho que é velada, eu acho que é escrachada no Brasil, pelo que eu sinto. Então, está na hora, sabe, da gente dar essa voz mesmo e fazer parte dessa voz, sendo orientado por aqueles que sofrem e que sentiram muito na pele. Esse é um lugar muito novo, né? Sim. E super, super bem-vindo a sua colocação, né? Que você traz uma vivência dos anos 70, que é uma coisa que eu vi replicada com o meu filho, né? Eu sou mãe de 2 crianças mestiças, né? Que se auto-reconhecem como crianças negras. Eu tento fazer esse debate. E teve um acontecimento incrível. Eu ia contar do lápis, me lembrei de uma outra coisa. Eu cheguei do trabalho, na semana passada eu atendi um parto, foi muito longo, então eu fiquei mais de 24 horas fora de casa. Quando eu cheguei, meu filho correu para a escada, para o topo da escada para me esperar, e ele estava segurando uma revistinha da Turma da Mônica, e ele falou assim, mãe, tem uma família inteira de negros nessa edição. Eu tenho um ranço do Maurício de Souza, mas enfim, naquele momento, a hora que ele me mostrou aquela revistinha, porque tem uma personagem, e é aquele clássico, né? Um único personagem por anos, é um blackface lá no começo, quando surge esse personagem. E aí veio a Milena, alguns anos atrás, mas que era amiga da protagonista, que é um clássico na dramaturgia brasileira e também nos quadrinhos. E aí, quando ele me esperou para me contar, eu sentei, né? Para ele ler, para ele me contar dessa história. Ele não está alfabetizado ainda, então ele foi narrando a história a partir dos desenhos, né? Eu fiquei pensando, olha o peso que essa ausência tem para as nossas crianças, né? E aí você falando do lápis, ele tem uma fala semelhante, mas dele pegar um lápis marrom porque ele ia me colorir.
E a professora dizia assim, não, mas tem que ser a cor de pele. E o trabalho que eu tive, né? Porque a professora na vida de uma criança de 5, 6 anos é uma fala muito importante. É uma fala que, inclusive, supera a minha. O trabalho que eu tive em casa, de dialogando com ele, fazer ele entender que existia né, um grande número de possibilidades de cores. Né? Então, quando você traz essa narrativa e traz a citação da Djamila, a Djamila, eu acho que grande parte das ativistas atualmente e muitas das pesquisadoras tem tensionado 2 pontos. Né? Primeiro é o posicionamento da escuta, que eu acho que isso é muito novo. O negro tema da sociologia sempre foi bem-vindo. Né? O negro tema sempre foi lindo, e aí, assim, currículo, o Lattes assim, inteiro, né? Dá para correr o Lattes inteiro com artigo, pesquisa, mas geralmente de pessoas não negras. A minha primeira orientadora na graduação, eu me lembro que quando eu fui pedi-la para orientar, ela é uma mulher negra, eu ia pesquisar teatro negro, e eu achei que ela tivesse feito pesquisa sobre negritude, ela falou não, porque o meu orientador questionou a minha legitimidade, a minha objetividade, desculpe, a minha objetividade para fazer essa pesquisa. Aquilo me chocou, né? Mas depois eu passei por isso, tempos depois, quando eu cheguei no mestrado, né, de ouvir algo nesse sentido. Será que não está muito próximo? Né? Então, as ciências sociais, ela se faz, como eu falei antes, a partir dessas pesquisas, mas ela não aceita esses sujeitos falando de si. Então, o que a gente tem de mudança, né, tem muita gente preta falando de gente preta hoje em dia. E isso é muito interessante, né? Porque a gente coloca a perspectiva do lugar de fala, mas principalmente a perspectiva da escuta, né? Porque não é voz necessariamente, né? O que a gente tem que dar é escuta, que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. E a perspectiva do lugar de fala, claro que ela, e eu acho que a Djamila também traz um pouco isso, onde você está, você olha ao redor, tem alguém que vai dar conta, tem alguém que vai poder se posicionar a respeito do tema? Não tem? É você que está mais inserido nessa discussão que vai falar. Se tem, é você que vai abrir espaço. Então, essa movimentação, embora ainda recente, ainda nova, ela já começa a acontecer, ela surge no ativismo, né? Ela surge a partir dos ativistas e das ativistas negros e negras, principalmente o ativismo feminino, né? E vai ganhando esse lugar, mas realmente é muito recente. E estudar a África como não sendo um país, né? Quando o Sandro traz, eu me lembro de até hoje, assim, né? Trabalhar com educadores que estão falando ali de África como um país, né? Ou aquela criança que desde pequenininha já sonha, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico para ajudar as pessoas que sofrem na África, como se o Vale do Jequitinhonha não existisse, como se o Vale do Mucuri não fosse uma região de... Então, essa localização da pobreza, né, do quintal do mundo, e não está vendo nem dessa perspectiva como um continente, né? Tanta, né? É um mosaico assim de lugares que a gente pode trazer e pode citar de como esse racismo se manifesta de uma forma muito pesada, muito contundente, né, sem dúvida, e ao mesmo tempo muito palatável, né? A gente vai passando, né? Temos parado nisso, isso é bom, né? Nos últimos tempos a gente tem parado nisso para tratar, o que é muito bom. O que a psicanálise traz muito interessante é o que incomoda as pessoas, e quando você fala que é palatável, né? As pessoas chegaram a um ponto de achar normal algumas ações extremamente racistas. E normal, elas vão, de alguma forma, levando. É normal. Quando vê, as pessoas estão tratando algo que ofende de uma maneira natural. E ficam ofendidos com quem se ofende. Hoje, aquela política do mimimi, né? Eu acho que tem que ter mimimi. Mimimi é essencial. Tem que haver. E aí o mimimi tem que ter um lugar realmente de escuta. Porque tem que se entender claramente. O mimimi não é mimimi. E quem defende que o mimimi existe tem uma necessidade enorme de calar, né? De justificar aquilo que, de alguma forma, ele se satisfaz, ele se consolida perante o outro ser humano. E aí a política do mimimi, ela vem trazer aquela de politicamente correto incomoda, isso é muito politicamente correto, né? Os humoristas ficam muito chateados com isso, mas a psicanálise fala, né? Numa piada você pode dizer tudo, incluindo a verdade, né? A psicanálise deixa isso muito claro.
Apesar que a psicanálise, ela tem uma dívida muito grande, porque tem uma psicanalista negra, Virginia Bicudo. Virginia Leone Bicudo. E, assim, ela não é estudada, ela não é citada. E ela foi a pioneira no Brasil. Então, eu acho, assim, a própria psicanálise, que se diz tão um lugar, né, de todos, né? Nós estamos em todos. Eu acho que precisa também ter esse olhar diferente, ver essa mudança. Essa Com questão certeza. de dar esse lugar, né? Também era uma questão que eu não entendia muito. Eu sou branca, né? Mas a minha família, parte de mãe, a minha parte da minha avó é negra, né? Minha avó é negra, minha bisavó é negra. E sempre foi uma questão muito presente para mim, porque eu sempre gostei muito de ouvir as histórias da minha avó. E ela relata muitos casos, né, de preconceito e a gente tem uma vivência muito forte com uma bisavó minha que era negra e ela teve que abandonar um filho negro para poder viver com os meus bisavós, meu bisavô que era branco, né? Isso sempre me doeu muito e eu tinha a feia mania de dizer que eu tinha alma preta, né? Isso depois eu aprendi que o que é esse lugar de fala, né? Que não existe essa coisa de cor de alma. Por mais que a minha família, a minha ancestralidade viveu isso, eu no mínimo tenho uma lembrança disso, no máximo tenho uma lembrança disso, mas eu não vivo isso na minha pele, né? E essa questão do lugar de fala é abrir o meu papel de branquitude, de privilégio, abrir espaço para essa escuta das pessoas pretas, né? E eu entendi também uma questão forte que eu vivenciei, principalmente na educação, a diferença da representatividade e do lugar de fala, né? Muitas vezes você ocupa um lugar que tem várias pessoas negras, mas você vê só as pessoas brancas estão falando, né? Então ali, ou seja, tem representatividade naquele lugar, mas não tem o lugar de fala, né? As pessoas negras não estão falando sobre o seu lugar, o seu sofrimento. E isso incomoda muito, né? A gente, quando um negro se coloca, uma pessoa preta se coloca para falar do preconceito que ele sofre, do lugar em que ele está, a gente vê a maioria das pessoas julgando aquilo como vitimismo, né? E vem aquela ideia que a gente tem da meritocracia e tudo mais. Então, isso é tudo muito novo, como a Dani falou. Essa questão do lugar de fala eu fui entender com a advenda de Djamila e tudo mais, né? Inclusive, eu me lembro bem, né, Paula, desse diálogo que a gente teve, né, quando a gente comentou sobre essa questão do lugar de fala e como que aquilo foi muito novo, né, tanto para você quanto para mim, sempre né, uma experiência única. Eu também tive o primeiro contato nesse sentido justamente com o livro da Djamila Ribeiro também, que eu comprei, né, e fiz a leitura e depois até indiquei para a Paula, né, nesse momento, para que ela pudesse entender do que eu estava querendo dizer ali, e acho que foi extremamente produtivo, inclusive para pensar vários projetos, né, da própria associação que a gente pode estar colaborando. Eu me lembrei também do professor, né, Silvio Almeida, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um filósofo do direito, né, professor, acho que da Fundação Getúlio Vargas, presidente de uma instituição também, Luiz Gama, acho que se eu não estiver enganado. Ele tem um protagonismo muito grande e ele, quando fala do racismo estrutural, uma questão que eu acho muito interessante quando ele fala é a respeito de uma certa normalização, né? Como que o racismo estrutural ele passa por uma ideia, ele adquire, né, essa forma normal da vida cotidiana, né? Então, ele vai falar que ele constitui não só as ações conscientes, mas também aquelas ações inconscientes do sujeito. E eu acho interessante quando ele exemplifica, né, algumas questões, e ele fala a questão de que, por exemplo, né, nos noticiários, né, na nossa vida cotidiana, a gente não se espanta tanto com a morte dos jovens negros, né? Não choca tanto, assim como o encarceramento em massa, né, da população negra não choca tanto. O que choca a gente muitas vezes é ver um lugar que a gente não está acostumado a enxergar a pessoa negra. Isso às vezes choca muito mais do que essas outras questões. Eu acho muito interessante quando ele coloca isso, porque ele vai dizer que a gente então naturalizou
a ausência, né, de pessoas negras em certos locais, em certas posições que a gente considera que são posições de privilégio. Então, ele vai falar que isso hoje choca muito mais por essa questão dessa naturalização do que as questões, por exemplo, das mortes dos jovens, do encarceramento em massa. Então, acho que é uma reflexão muito interessante que ele faz e que passa por várias questões, né, pela falta de representatividade que a gente enxerga, seja no acesso à universidade, né, em professores, seja no próprio legislativo, né, dentro da própria política. Então, isso acaba sendo uma questão que vem também, né, desde do surgimento do Brasil, vamos colocar assim, na verdade, da invasão, né, do colonialismo. Foi se estruturando a ponto de chegar dentro dessa naturalização, dentro dessa normalidade que a gente vê hoje. Acho que essa questão da norma é fundamental para a gente conseguir responder se existe racismo ou não no Brasil. Porque se a gente parte da noção de que racismo é uma questão de educação, aí possivelmente isso pode ser discutível. Agora, a gente precisa talvez entender, que é isso que todos já colocaram, né? Que o racismo ele não é uma patologia, não é falta de caráter, não é uma doença. E pelo contrário, né? E é isso que o Silvio sustenta de fato, o Silvio Almeida, é que o racismo ele é a norma. Ele faz parte de um conjunto de práticas, né, de uma racionalidade do mundo, que foi fundada lá na criação dos modernos estados nacionais, né, e que está presente até hoje. Então, isso fica claro, até tentando fazer essa ligação com a psicanálise, né, justamente isso, como que ele atinge até o nosso subconsciente. Né? Eu lembro de uma fala do Milton Santos, que era interessante, em que ele estava comentando sobre o fugiu o nome agora. Nelson Mandela, né? Que ele tinha até um próprio Milton Santos, né? Que para quem não conhece é um geógrafo muito importante no Brasil e negro. E aí ele comenta quando o Mandela estava nos Estados Unidos e ele andando pela rua depois de participar de um congresso, ele parou na rua e aí tinha um homem branco, né? Pedindo dinheiro para ele. E ele entregou o dinheiro, né, a esmola, e aí logo em seguida ele pensou, né? Poxa, quando eu estou na África do Sul, eu não tenho esse tipo de prática. Por que será que eu não tenho esse tipo de prática, né? E é justamente porque aquilo ficou naturalizado até para ele. Nesse sentido de ser uma racionalidade que não independe das nossas vontades, né? A nossa vontade, ela barra na realidade. Então, nós somos cotidianamente constrangidos a reproduzir esse tipo de comportamento, apesar de todo o nível de educação que nós podemos ter. Então, é isso. Acho que até para... isso tudo decorre, né? E vai desaguar na questão do racismo ser estrutural. É a partir desse ponto de entender ele, dessa estrutura, que a gente consegue discutir, inclusive, as formas de combate. Formas efetivas de combate.